está pátria, filhos, prepotente a mãe gentil, já raiou a liberdade, um horizonte no Brasil, já raiou a liberdade, já raiou a liberdade, no horizonte do Brasil. Senhoras, senhores, boa noite. Eu não canso de me surpreender com esse país inacreditável. Teve até uma época que um determinado apresentador, ele começava as suas apresentações assim: bomba, bomba, bomba. Se eu fosse ele, eu já começaria assim: acreditem que se descobriu, o Ministério Público Federal parece que descobriu que Bolsonaro é um alienígena, um extraterrestre. Aí nego disse, esse cara é maluco, ficou maluco, pirou de vez. Não. Segundo consta, é tão absurdo que até eu acredito que não é possível isso aí. Quinta-feira teve uma reunião no Ministério Público atendendo uma denúncia de alguém que falou que possivelmente Bolsonaro é um alienígena. Diria vovô, era só o que faltava, só o que faltava. É impressionante as coisas que acontecem. Eu vi essa semana também um cidadão, um juiz lá do STF, dizendo que Bolsonaro não tem direito de dar opinião sobre aonde, como, porquê, em que situação, com que roupa, que ele vai responder ao processo de que Moro falou que alguém não é bonitinho, que alguém é feio, que alguém fez bobagem. Caramba! Que mundo é esse, pessoal? Tudo de cabeça para baixo? Não há mais respeito nenhum, não há mais fé pública, não há mais consideração. Eu fico estarrecido, literalmente estarrecido, de ver essas coisas que acontecem. E o que é pior, mais espantado eu fico por admitirem esses absurdos, admitirem. Quem é o cara que tentou assassinar Bolsonaro? Quem foi o mandante? Quem foi o responsável por aquilo? Como é que aquele maluco no hospício tinha tanto dinheiro, tanto celular, tanto apoio, tanto advogado, tanto dinheiro, e fica por isso mesmo, tudo fica por isso mesmo. Há uns anos atrás, eu mandei uma longa carta para uma pessoa excelente, comandante do Exército, politicamente correto, um rapaz maravilhoso, incrível, fora de série, fantástico, todo mundo gosta dele, é uma cultura incrível, maravilhoso, mas eu tinha minhas dúvidas quanto a tudo isso, porque esse cidadão dizia assim, temos que preservar as instituições. Acho que esse camarada, como tantos, não sabe o que são instituições. Instituições não é uma questão de ter um nome bonito, letras garrafais, num prédio. Não é um prédio. Instituições são estruturas que são montadas, realizadas, estruturadas por pessoas. Não é que eu juntar o PCC com o Comando Vermelho e criar um prédio com Bandidos Unidos, né, vai virar uma instituição nacional. Aliás, bem dizer que, desculpe, mas isso até acho que já virou. Bom, mas instituições são que as pessoas que fazem parte dela traduzem. Então, aquela bobagem que esse cidadão tão politicamente correto achou, temos que preservar as instituições. Isso aí é súcia de bandido, não é instituição. Você pega uma instituição tipo Congresso Nacional, com centenas de membros, todos acusados de todos os tipos de crime. Que tipo de instituição é essa a ser preservada? Quer preservar os criminosos encastelados naquelas cadeiras luxuosas pagas por nós, ganhando um monte de dinheiro por mês, nosso, com todo o sacrifício pagando? Ah, não, mas não é esse dinheiro não. Vamos falar em dinheiro.
Vamos tirar uma dúvida aqui, fazendo um ganchinho, para onde vai o meu dinheiro para essa turminha da pesada, do STF e do Legislativo e da Prefeitura e do governo estadual. O governo do Rio de Janeiro é fantástico, recordista de roubalheira e corrupção, com quase todos os governadores presos, pelo menos os últimos 5 ou 6, sei lá. Estado corrupto, Estado sem vergonha, Estado que não resolve absolutamente nada. E isso se estende às prefeituras. Eu estava conversando com um amigo meu do Ministério Público, aí eu fiz uma denúncia aqui contra a Prefeitura de Guapimirim. Um monte de coisas absurdas acontecendo, tipo assim, vamos comprar 100 mil litros de combustível para a saúde. Maravilha. Quantas viaturas tem? 3. Mas são 100 mil litros, é muito litro para 3 viaturas? Não, mas aí faz as contas, aí concluí que dava para ir voltar à Lua 10 vezes com aquele combustível. E o detalhe é o seguinte, ouviram falar em estágios de despesa? Então o cara comprou, fez um empenho, não licitou, fez um empenho e lhe fez a liquidação no dia seguinte. Sabe o que é liquidação? É quando você recebe a mercadoria. Então recebeu a prefeitura 100 mil litros no dia seguinte, maravilha. Tá lá, quitação, tá aqui, o documento na minha mão, não é historinha não. Eu tenho muitos outros interessantes. Pura corrupção. E sabe o que aconteceu? Nada. Nada. Foi denunciada a Polícia Federal, essa coisa e dezenas de outras, dezenas. Dezenas é gentileza, né? Poderíamos falar na casa das centenas, mas um monte de denúncias sobre tudo que é tipo de desvio, de irregularidades, de corrupção. Sabe o que aconteceu? Nada. Nada. Que país é esse? Então vamos ver aqui, voltando à vaca fria. O que eu fiz? Peguei todo mundo dizia, porque o imposto esse, imposto da gasolina, imposto daquilo, imposto daquilo. Vamos pegar então o seguinte. Eu fui num posto, aí peguei R$100 de gasolina. Deu 15 litros, 5, a 6,59,9. 6,59 mais. 15. Sabe quanto tempo demorou para o cara colocar essa gasolina no meu carro? De relógio? 32 segundos. Eu estou querendo agora ver se eu consigo abastecer por tempo. Bota um minuto aí, meu amigo. Cara. Aí vai dar R$150, R$300. Coisa de maluco. Esse país está virando Desculpe, eu sempre faço bobagem. É o caos. Esse país é o caos. Mas vamos ver aqui o lance do imposto. Lance do imposto. Está aqui escrito. Papelzinho. Está escrito aqui o seguinte. Olha só, nota fiscal. Beleza. Imposto federal. Dos R$100, 13,45. 13,45% imposto federal. 13, não é 3. 13,45. Está aqui. Imposto estadual. Está aqui uma maravilha. R$34. Então, 34%. Ora só, de imposto, dos R$100 que eu gastei ali naquele maldito posto, R$47,45 eram impostos. A metade da gasolina que eu botei no carro, do valor que eu paguei por aquela porcaria de gasolina, foi levado pelo governo, tanto estadual quanto federal. 47,45, está aqui. Ampliem, aumentem, leiam, vejam e vejam o que nós estamos vivendo. E a coisa é tão canalha que você vê absurdo o seguinte: transporte do combustível. A Reduc, em Caxias, tem posto a 5 quilômetros da Reduc, cobrando gasolina mais cara do que um posto a 200 quilômetros. Como é que se explica isso? E outra coisa, que papo furado é esse, de alterar o preço conforme a dolarização, porque o dólar é isso, o dólar é aquilo? Caramba, nós somos autossuficientes em petróleo, meus amigos. Claro que negociamos um tipo de petróleo, um Brent, por um determinado, mas o grosso nós produzimos aqui. Por que eu vou dolarizar o preço? E o cara aumentou já 15, 20 vezes esse ano na cara grande e ficou por isso mesmo. A revolta que se tem é que tudo fica por isso mesmo. Vamos mudar o presidente da Petrobras.
Mas aí o salário dele de 274 mil não é muito, não, 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 isso é mole para nós, porque nós temos tanto dinheiro que a gente ganha com esse combustível que a gente cobra $400 o barril do gasolina que eu compro por 60, né? Então é um negócio da China. Meus amigos, que país é esse? E o pior de tudo é que nem eu, nem ninguém, qual é a solução para isso? Qual é a solução para isso? O que nós vamos ter que aguentar ainda? Inflação de quase 10%? Ah não, é 7,5%, 10%, 30%, tudo maquiado. Como é que a gente vai viver dessa maneira? Eu estava lendo aqui essa semana a atuação dos militares ao longo da República. Existem episódios que são questionáveis, que a intervenção dos militares deixou algum resquício que eu não achei boa. Por exemplo, Dom Pedro II era um cara maravilhoso, Deodoro foi instado por conta da abolição dos escravos, que havia uma pressão dos grandes fazendeiros, o pessoal que perdeu aquela mão de obra grátis, quase grátis, só pagava comida mal e porcamente, e para esse povo escravizado, e pressão, vamos mudar para a República, porque o imperador maravilhoso, fez um governo, um cara amigo do Brasil, saiu daqui que nem cachorro sem dono, escorraçado, que aliás hoje até é crime, né? Até é crime. E foi morrer pobre na França, num quarto de hotel, e mesmo assim Deodoro pirou logo em seguida, veio Floriano, e entramos numa coisa, mas teve os momentos fantásticos que o exército e os militares se impuseram na vida política do país. Aí, companheiros, meus amigos brasileiros, eu vou dizer para você, o militar é brasileiro. Como médico, dentista, é uma profissão. Nós somos brasileiros, tem mais. Somos uma categoria especial de brasileiros. É a única categoria que jura morrer pela pátria e faz isso. Não é teoria. Não é teoria. Então, o exército nosso foi sempre respeitado como força culta. A cultura de um oficial do exército é uma coisa imensurável. Você nunca imaginou uma faculdade, por falar em faculdade, eu hoje vi as fotografias maravilosas dessas faculdades, universidades federais, todo mundo nu, todo mundo se prostituindo, fumando maconha, é uma maravilha. Mas as academias, as universidades militares são seríssimas, limpas, organizadas, disciplinadas, sempre no pensamento pela pátria, não é essa baderna que eu pago, você paga com esses impostos extorsivos. Adoro falar de imposto extorsivo, porque os governantes deviam ter vergonha na cara e fazer valorizar o nosso dinheiro, não com essas porcarias. Por que não fecha essas universidades federais por aí que viraram uma esbórnia? Faz uma só. Outra coisa, numa academia militar, naval, aeronáutica, você repetir um ano é tolerado. 2 você vai embora. Tem camarada há 20 anos na faculdade, porque vai ser jubilado, vai ser amanhã, vai ser depois, o diretório não vai deixar, porque isso é um absurdo, o pai dele morreu, o cachorro deu uma mordida, e o caos instaurado. Nós nunca seremos uma nação grande, grande não no sentido territorial, no sentido do pensamento, no sentido da atitude, no sentido do amor à pátria, no sentido do amor ao nosso próximo, ao nosso companheiro do lado. Valores estão totalmente desprezados. Vamos falar aqui no meu dinheiro que vai lá para as universidades, que eu gostaria de pegar de volta. Agronegócio e tributação. Agronegócio, né, que eu acho uma coisa fantástica, fantástica. Adubo, 25,29% de impostos. A batata, 11,22% de impostos. O camarão, não tem que comer camarão, 33,29%. Carne, 29% de impostos. Cada 3 bifes, um é do governo. Que legal, né? Governo gordo. Carvão vegetal, 34,29%. Cebola, 15,83%. Farinha de trigo, 17,34%. Feijão, 17,24%. Frango, 26,80%. A carne do pobre, né? Porque o filé mignon está R$70, R$80, a picanha está R$90, coisa desse tipo. Tá bem. O STF gosta mais de comprar umas coisinhas mais caras, mas também tem que cuidar bem da barriguinha dos meninos, né? Feijão, 17,24%.
frango 26,80, frutas 11,78, leite 18,65, ovos de galinha 20,59, peru Chester pernil 29,32, tomate 16,84 e verduras 16,84. A lista é infindável. Até o pão tem 17% de taxa de imposto em cima dele. Então, o que eu estou reclamando aqui, estou falando, é a questão do dinheiro que a gente paga de impostos e é mal utilizado. E citei como mal utilizado a manutenção dessas faculdades, dessas universidades federais, nessa situação de total escracho em relação a tudo que o país poderia ter numa elite universitária que é paga com o sacrifício do povo. O pobrezinho que vai lá e compra um pãozinho na padaria, manda 50 centavos, né? 17, que já foi, não é mais, 17% ele manda para uma faculdade dessas. É duro, né? É duro. E eu fico aqui me imaginando qual vai ser a solução para isso. Mas voltando à participação dos militares, ao longo da história pátria, né, eu, sem querer ir muito longe, nós tivemos aqui uma eleição de um cidadão candidato e que era o homem da vassoura. A grande parte do pessoal foi em 61. Grande parte do pessoal não sabe nem que ele existiu. Jânio Quadros. Jânio Quadros veio com o país cheio de corrupção, cheio de problemas, cheio de coisa para ser resolvida, como até hoje, né? E Jânio Quadros veio com a promessa de varrer tudo, de ser honesto. Aí Jânio Quadros simplesmente pega e dá a Ordem do Cruzeiro do Sul, a mais alta condecoração nacional, para Che Guevara. Caramba, pegou muito mal. Um comunista cruel, vagabundo, safado, assassino de criancinha. Esse é o padrão. Não estou contando historinha, não. Pega a biografia dele. Não vou falar de Stalin, de Lenin, de Mao Tse Tung. Não vou falar de outros criminosos genocidas. Esses são genocidas. Vocês não sabem que são genocidas. Genocida devia ter um parâmetro assim. Se você matar mais de 5 milhões, você é um genocida. Tá bom? Tem que mandar matar mais de 5 milhões. É uma regra que eu inventei agora. Mas tem que ser mais ou menos por aí. Não chamar de genocida pessoas que nunca mataram ninguém. Bom, então, esse é o quadro que... Aí, o que o Jânio fez? O Jânio pegou e fez essa barbaridade, o pessoal mostrou um desagrado, e ele ficou muito desagradado, porque ele era totalmente desequilibrado, se descobriu depois. Ele renunciou à presidência e foi embora. O vice-presidente dele, na ocasião, era um comuna de carteirinha João Goulart. Carteirinha vermelha, foice martelo carimbado, e era um estancieiro rico, não dá para entender, né? Comunista rico, só o pessoal do partido, né? Que os outros é todo mundo ferrado. É trabalhar para o partido, trabalhar para o povo, que nem escravo para comer um bife por semana dividido pelo vizinho do quarto. Coisa maravilhosa. Bom, então, aí o pessoal do militar, naquele tempo era assim, deixa eu ver, era um pessoal de atitude, né? Era homem. E eles disseram assim, olha, não vamos querer o seu João Goulart presidente, que isso aqui vai virar uma bagunça comunista. Aí o Congresso, né, que sentiu o poder da voz do Verde Oliva, falou o seguinte, realmente, vocês têm toda a razão, nós também achamos, vamos fazer o seguinte, vamos transformar isso aqui num presidencialismo, não num parlamentarismo, sim. Aí o João Goulart foi ser parlamentarista, governava, mas não mandava, aquelas coisas do parlamentarismo. A Câmara e o Senado resolve tudo, governa, faz, acontece, primeiro-ministro, né? Maravilha. E funcionou por algum tempo, uns 2, 3 anos, aí devagarinho, escorregando o nosso Congresso, que Deus o mate, o diabo que o carrega, o que fez? Virou presidencialismo. Aí o caos que foi anunciado pelas Forças Armadas, particularmente pelo Exército, em 61, que não queria que ele assumisse presidencialmente, virou o caos que gerou 64. Mas teve homem para gerar 64. Por quê? Porque o Brasil não será um país comunista. Não tem como. Um país com o nosso tamanho comunista seria o caos, como a China, hoje em dia é o caos.
ameaçando a Austrália de bomba nuclear na Austrália, ameaçando a Índia, ameaçando o Vietnã, ameaçando todo mundo porque é poderosa, forte, grande e bonita. Não pode. Bem, então nós passamos de 64, ficamos 20 anos, tiramos o país da 77ª posição, colocamos na 8ª, econômica, moral, cívica, maravilhosa, indústria naval, produzindo a 2ª frota do mundo. Sabiam disso? Hidrelétrica para tudo que é lado, estrada de rodagem, impostos baixíssimos. Baixíssimos. E fizemos 20 anos, 200 anos em 20 anos. Aí, por uma falsa pressão de massa, porque a minoria dominante, controlando a parte da mídia, começou a fazer campanha contra. Ah, torturadores, matadores. Mas não fomos nós que explodimos um soldado de 18 anos na guarita dele, inocente. Não fomos nós que assaltamos os bancos dando tiro na cabeça de segurança. Não fomos nós que torturamos o tenente Cardoso em registro, onde ele foi julgado pelo tribunal da esquerda e assassinado a coronhada de fuzil roubado do exército por um capitão traidor canalha chamado Carlos Lamarca. Não fomos nós que fizemos um monte de atrocidade, mas pelos 453 criminosos que o exército cancelou o CPF em ação de combate, não foi na covardia. E que as torturas que foram feitas? Torturas. Eu vi pessoas que se disseram torturadas, que ganharam um monte de dinheiro até hoje às custas da nação, como pobres, coitados, não tem um arranhão na pele. Geralmente os torturados costumam perder um olho, um braço, uma perna. A tortura psicológica, bom, tortura psicológica é que nós estamos sofrendo hoje também, né? Quando a gente vê todo esse despautério acontecendo no país, estamos todos nós torturados psicologicamente. Então acho que eu vou pedir também um pouquinho de dinheiro a mais para poder me sentir menos mal em função da tortura que eu sofro hoje em dia. Porque se eu vou para um juiz, o cara me dá uma sentença absurda, e isso é uma tortura totalmente desprovida de fundamento, mas cheia de letras bonitas. É tortura. Se você vai para um médico que o cara não tem condição de te atender no SUS, é tortura. Se você paga um fundo de saúde que não te atende, porque não tem hospital a 100 km, você paga o que quiser e é obrigado a pagar, e esse dinheiro vai para a União, que faz contingenciamento do que você é descontado, é tortura. Se nego abre a bocona para dizer que a nação gasta 85% do orçamento do Exército com pagamento de pessoal, mas se esquece que 35% disso volta para os cofres públicos através de impostos extorsivos, como imposto de renda, previdência, pensão militar, fundo de saúde, o diabo a 4, você recebe 1/3 do que você ganha, às vezes 2/3, um pouco menos, um pouco mais, né? E você vê, às vezes, um cara de início de carreira como um auditor da Receita Federal ganha mais que um general de 4 estrelas no primeiro dia de trabalho dele, e ainda vão abrir a bocona para falar que se gasta muito. Então tudo isso é tortura também, me sinto muito torturado, juro para vocês. Então o tema de hoje, de certa forma, é a tortura. Eu estou torturado, como milhares de nós estamos torturados. Agora nós temos esperança que porventura aparecesse alguém para poder fazer frente a essa inquisição, né? E não vai ser na conversa fiada não, viu? Pode, nós queridos governantes, não vai ser na conversa, porque a corrupção aqui embaixo está campeando. Municípios corruptos, estados corruptos e setores da federação corruptos. E não está acontecendo nada. Esse é o grande problema. Não está acontecendo nada que deveria acontecer. Quero dizer um não para esse desrespeito, para essa injunção toda, que não leva a nada a não ser um país cada vez mais infeliz. Um país triste, um país acuado, um país que tem esperança nas grandes manifestações, né? Mas que não vê no dia seguinte o que gostaria de ver. É a história daquele presidente que eu tenho profunda admiração por ele, um que não tem um dedo a mais, um dedo a menos, que não fazia muita diferença, mas ele fez que ele fez tanta coisa terrível. Tá aí, livre, solto, tá namorando, acho que ele vai casar outra vez.
E espero que essa esposa dele, número 2, tenha também, se vier a falecer um dia, deixe aqueles milhões que a outra deixou também. Mulher muito econômica. Prendas domésticas. Bom, então, o que está rolando? O que está rolando é que a impunidade está campeando, a falta de confiança está totalmente absoluta, a falta de esperança está crescendo cada vez mais e as soluções não estão vindo. A justiça. Por que a justiça? Eu já cansei de falar aqui, mas ninguém me ouve. Claro que essa minha livezinha, essa minha conversa semanal não tem nenhuma repercussão, porque os 3 ou 4 pessoas que assistem não divulgam devidamente, não falam para o mundo inteiro, e aí a gente não tem aquela formação de opinião que devia ter para o pessoal realmente se mancar e começar a brigar pelo que deveria ser brigado, né? E não ficar ouvindo música funk, vendo mulher nua na internet por tudo que é lado, ouvindo um monte de bobagem e vendo aonde que a Anitta colocou sua última tatuagem. Ah, meu Deus, deu 2 milhões de curtidas, ou 3 milhões de curtidas a tatuagem. Aí você faz uma exposição séria, patriótica, um discurso do presidente, você tem 8 mil, 9 mil, e no meu caso específico você tem 8 ou 9, só não tem 1000 nenhum. Então é tudo o caos, tudo uma tristeza, tudo uma falta de respeito, tudo uma falta de tudo, e ficamos nós aí sem um dia melhor. E eu me lembro que durante a Revolução tinha, entre várias coisas, era a esperança do dia seguinte, era o viva a gente. Viva a gente, que satisfação, que alegria, a juventude toda vibrando, meu Brasil, eu te amo, né? A praça, muita coisa bacana correndo naquela época em função de um país que realmente era um país sério, honesto, trabalhador, competente, e que infelizmente essa esquerda... Outro dia eu vi Fernando Henrique Cardoso abriu a boca para falar que Bolsonaro não tem postura. Eu acho que Bolsonaro tem muita postura. Quem não tem postura é quem conseguiu fazer privatizações de coisas que valiam 1.000 por R$200, né? E cadê o dinheiro? Não reverteu, não apareceu para nada, entregou o país como Deus quis, impatrioticamente. Tipo Dilma, que comprou Passadena por bilhões e ficou por isso mesmo também. Que está pegando mesmo é que está tudo por isso mesmo e ninguém faz nada. Eu acho que alguém tem que chegar e fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa. O que não pode continuar do jeito que está. Agora bolaram o seguinte: o presidente Bolsonaro tem o direito constitucional de escolher o novo membro do partido. O pessoal do PT, um monte de bandido, escolheu quem quis. Botou gente que nunca foi advogado, gente que nunca foi nada, gente da pior qualidade, colocou lá dentro e todo mundo bateu pau. No Congresso fez a sua entrevista, aprovou, maravilha. Agora, esse último, André Mendonça, apontado por Bolsonaro, estão fazendo doce, não querem deixar o cara, porque vai ficar com 2 que não serão bandidos. Mais ou menos por aí? Não sei. Mas o fato real, e está por isso mesmo. O Congresso não pauta, o outro diz que não vai pautar, estamos há 2 meses sem mais, e eles continuam fazendo o que querem, governando o país, dentro da canetada STFiana. Estamos por aí. Meu povo, como diria o Odorico Paraguaçu, minha pova, está terrível. Nós não temos nenhuma perspectiva se não houver uma atitude ou um comportamento adequado por parte dos nossos governantes. Estamos perdendo a guerra por falta de atitude. Ah, mas temos uma estratégia maravilhosa. Olha só ganha a guerra quem ataca. Quem defende não ganha a guerra. Esse é um segredinho que o Sun Tzu cansou de falar. E conheça bem seu inimigo. Conheça o terreno, né? Conheça as condições e tenha muitas informações. Mas eu estou dizendo para vocês, nós democratas, patriotas, vibradores, nós, filhos da pátria, né? Temos filhos de outra coisa, mas nós somos filhos da pátria. Seria muito interessante ter uma tênue esperança de que as coisas não vão ficar na impunidade.
vamos ter uma nova Constituição, um novo Congresso, um novo STF, uma nova lei da magistratura, uma nova estrutura jurídica, um novo código de trânsito que tem ojeriza o atual, né, também, tem milhões de razões para isso, e teremos Código Tributário, tem que espancar esses Judas todos aí até que eles se acabem. Alguma coisa tem que ser feita. E nós não vamos poder ficar muito tempo nessas condições, porque está havendo uma consciência nacional que foi externada pelos milhões e milhões de brasileiros que no 7 de setembro foram às ruas e disseram isso. Nós queremos um Brasil justo, limpo, organizado, produtivo, esperto, inteligente e que se viva com felicidade aqui. Hoje nós estamos infelizes. Estamos sem esperança de ter uma solução. Bom, eu então agradeço lamento profundamente que os comentários e essa minha posição, as pessoas têm se manifestado muito positivamente, mas eu não tenho visto o alcance que deveria ter tido numa solução que é o anseio de todos nós. Mas considerando que Diderot, D'Alembert, Rousseau e alguns e outros fizeram a queda da Bastilha, será que nós conseguiremos um dia fazer a queda da Bastilha aqui no Brasil também? Muito obrigado. Até a semana que vem, se Deus quiser. Nós somos da pátria guarda, fiéis soldados, por ela amados. Nas cores de nossa farda, que brilha a glória, cuja vitória em nosso valor se encerra todas